Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no mês de maio. O mês de maio sempre é um mês que recorda para nós uma tradição mariana, lembrando justamente de tudo aquilo que significa Maria em nossa vida. Um mês também que nós iremos rezar pelas mães e um mês que nós vamos encerrar também o tempo da Páscoa, com a grande celebração de Pentecostes, que se aproxima. Se a próxima sexta-feira já seria o início da novena de Pentecostes, como acontece em tantas comunidades, preparando junto com Maria e junto com os discípulos a acolhida do Espírito Santo em nossas vidas, que já acolhemos, mas sempre é necessário que nós renovemos essa acolhida em nossa existência. Ao mesmo tempo, no próximo domingo, quando vamos ter mais o domingo também da caminhada pascal, porém já na Ascensão do Senhor, iremos também celebrar o Dia Mundial das Comunicações, que realmente é uma oportunidade de nós falarmos sobre a questão da verdade das notícias, como é o tema do Papa Francisco. E nessa nossa caminhada pascal, a liturgia desse final de semana nos convida a ver as consequências da nossa unidade com Cristo. Nós, domingo passado, falávamos sobre o ramo e a videira. O Evangelho de João, desse final de semana, é a continuação. Depois de termos falado da videira e dos ramos, Jesus fala que a consequência de vivermos isso é o amor de Deus em nossas vidas, que nos faz experimentar esse amor em nossas vidas, para que nós também possamos anunciá-lo para os irmãos e irmãs. E esse amor deve ser tal que contagie não só aqueles mais próximos, aqueles que nós conhecemos, mas também vá também para outras situações, como lembra a Escritura, para as águas mais profundas, para várias situações que nós até mesmo não esperávamos que pudéssemos atingir. É a experiência dos primeiros cristãos de ver que, além de anunciar aos judeus que aguardavam a vinda de um Messias, essa boa notícia da vinda, vida, morte e ressurreição de Jesus também atrai e contagia com o bem e entusiasma também os não-judeus, os assim chamados pagãos, que também aderem e acolhem Jesus Cristo em suas vidas. É a universalidade da salvação que o Cristo morto, ressuscitado, trouxe para nós e que nós somos chamados, enquanto igreja, a anunciar nesse mundo. Creio que celebrar a Páscoa, esse tempo da Páscoa que nós vivemos, já caminhando para Pentecostes, sem dúvida, meus irmãos e irmãs, é poder fazer essa experiência que a nossa unidade com Cristo, como ramo na videira, deve ser tal que nós experimentemos esse amor de Deus e o anunciemos e contagiemos ao nosso redor. Também para situações as mais estranhas. De como Saulo experimentou também esse contágio do bem e tornou-se discípulo, também tantos outros como Cornélio, na liturgia de hoje, para nos lembrar, também ele e sua família aceitam seu batismo e caminhar como cristãos. Creio que também para nós é um grande desafio nos tempos atuais, que a igreja seja essa igreja capaz de experimentar sempre mais essa unidade com Cristo, nesse amor de Deus, e contagiar as pessoas com esse amor. O Evangelho, meus irmãos e irmãs, de João 15, 9 a 17, seguindo, logo depois da videira e dos ramos, fala que como o Pai me amou, assim também eu vos amei. E continua aquele mesmo tema, permanecei no meu amor, e permaneceis no meu amor, se guardardes os meus mandamentos. Assim como eu guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Portanto, Jesus vai lembrar para nós que permanecer como ramo na videira, é permanecer no amor de Cristo, como ele permanece no amor do Pai. Eu vos disse isso, diz o Evangelho, para que a minha alegria de Jesus esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Ou seja, Jesus nos quer felizes, alegres.
O cristão, justamente, é aquele que, pelo fato de ser amado por Deus, está unido a Cristo, contagia com alegria esse mundo de hoje. E, consequentemente, diz aqui o Evangelho, este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Jesus dá um passo a mais. Como eu os amei, dando a vida, assim amai-vos uns aos outros. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. E vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, estivessem unidos a mim. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo de amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que eu ouvi do meu Pai. E fui eu quem vos escolhi, não foi você que me escolheu. E designei para ides que produzais fruto. Novamente, a questão do fruto, consequência da unidade da videira com o ramo. E o vosso fruto permaneça. O que então pedis ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. E conclui a perícope desse final de semana. Isso é que eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que nessa universalidade da salvação, quando Jesus fala de amarmos uns aos outros, não significa amarmos apenas aqueles que são perto, aqueles que são da mesma religião, da mesma fé, que têm a mesma comunidade. Mas ele abre esse amor a toda a humanidade, ou seja, essa universalidade da salvação. Está unido a Cristo, que é Deus amor presente no meio de nós, essa presença de Deus que vem até nós, esse rosto humano de Deus. Nós somos chamados, consequentemente, a viver nesse amor que vem de Deus, porque essa mesma vida de Jesus deve correr em nossa vida. E por isso mesmo amar-nos uns aos outros, e não de maneira teórica, mas concreta, com atitudes, com vida. E nesse sentido, meus irmãos e irmãs, na leitura primeira desse domingo, sexto domingo da Páscoa, fala que Pedro estava para entrar em casa quando Cornélio saiu ao encontro. E aí, quando Cornélio o cumprimenta e Pedro pede para que se levante, né? Pedro toma a palavra e disse: eu estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Portanto, não tem mais a questão de pertencer a uma nação, a um povo, a uma etnia. Deus não faz distinção de pessoas. Portanto, esse amar o outro, amar o próximo, que na palavra de Pedro, diante de Cornélio, ele começa a compreender justamente que Deus chama outras pessoas que não apenas os judeus que esperavam, segundo a tradição do Antigo Testamento, a vinda do Messias, mas a vinda de Jesus Cristo, o Verbo eterno que se faz carne e vem morar no meio de nós, contagia e entusiasma tantos outros. E nesse sentido, meus irmãos e irmãs, fala aqui que Pedro ainda estava falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a palavra. Os fiéis de origem judaica, o que tinham ouvido com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os pagãos. Admiração que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os pagãos, ou seja, sobre os não-judeus, pois eles ouviam falar e louvar a grandeza de Deus em línguas estranhas. E aí Pedro então falou: podemos, por acaso, negar a água do batismo a essas pessoas que receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E eles pediram então para que Pedro ficasse alguns dias com eles. Pedro ordenou que batizasse os pagãos que não eram judeus. Aí, meus irmãos e irmãs, aparece toda essa universalidade da salvação. Deus atua longe e também fora das nossas situações concretas, onde nós imaginamos que esteja a nossa segurança. Ele vai até mais longe. E aqui no caso, Cornélio e sua família foram batizados, vendo que o Espírito Santo também veio sobre eles. E daí vem, meus irmãos e irmãs, toda a originalidade daquilo que é a vida cristã.
nasce sim dentro de uma tradição judaica, de uma expectativa do Messias, mas Jesus nasce para salvar a toda a humanidade. Ele vem para fazer uma nova e eterna aliança no coração do ser humano, com a sua morte e ressurreição. E não rejeita ninguém, mas basta estar unido a Ele como o ramo à videira, experimentando o amor de Deus e anunciando esse amor de Deus aos irmãos e irmãs. Devem todas as consequências também para nós, meus irmãos e irmãs, de nós também estarmos abertos para irmos para as águas mais profundas e sabemos também anunciar o Evangelho e levar Jesus Cristo às pessoas de longe, de levar que tem tantas pessoas também que têm essa mesma expectativa, ter essa mesma busca, ter essa mesma sede e fome de encontrar razões para a sua vida e que Deus já colocou nos seus corações à disposição de serem cristãos. Nós não podemos nos fechar em nós mesmos, nossos pequenos grupos, mas vivendo esse amor enquanto igreja, expandir e contagiar com esse amor a tantas pessoas que estão buscando encontrar a sentido da sua própria vida e encontrar Jesus Cristo até mesmo sem saber. Mas é necessário que alguém lhe explicite quem é Jesus e como que realmente Ele vem trazer essa vida para todos. E aí, meus irmãos e irmãs, na segunda leitura desse domingo, primeira carta de João, vai concluir aquilo que justamente no Evangelho nós escutamos, que Jesus vai dizer de permanecer no seu amor, de viver esse amor que dá de quem dá a vida, e esse amor que contagia a todos. Quando nós ouvimos a leitura dos Atos dos Apóstolos, São João vai dizer nessa belíssima conclusão também, que Deus é amor. Deus se define por amor. A nova definição que é dada no Novo Testamento. Se no Antigo Testamento foi dado Deus é, Javé, no Novo Testamento, no Evangelho de João, e agora também na carta de João vai lembrar isso. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. E nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, porque Deus é amor. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Se realmente nós nascemos de Deus e conhecemos verdadeiramente o Deus da vida, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos ver, meus irmãos e irmãs, que Deus é amor e nós somos, como consequência, temos a experiência desse amor de Deus e nos amarmos uns aos outros. Quem está unido a Cristo como ramo, a videira, vai também trazer no seu coração esse amor. E nós vamos ver isso através de atitudes, através de pensamentos, palavras, atitudes, obras, omissões, como lembra um pouco nosso ato penitencial. E nós vemos, meus irmãos e irmãs, que realmente sabemos se viemos de Deus conforme que nós assim vivemos. Assim se distingue realmente aqueles que seguem ao Senhor Jesus Cristo e caminham. Mesmo quando corrigem os outros, nós saberemos corrigir e mesmo ser proféticos, sabendo amar o outro e corrigi-los com amor. Eis aí a distinção que nós somos chamados a ver como consequência desse amor de Deus em nossas vidas. Portanto, tempo da Páscoa que nós vivemos, o Senhor que morreu, ressuscitou, está vivo no meio de nós, nos anuncia que Deus é amor, somos chamados a estar unidos a Ele, a extravasarmos esse amor ao nosso redor, para que mais pessoas encontrem esse amor e experimentarmos cada vez mais permanecer nesse amor de Deus. Que esses domingos que nos restam até Pentecostes nos ajudem a estarmos abertos à ação do Espírito Santo e nos preparemos para renovar essa abertura à ação do Espírito Santo, para que o amor de Deus, simbolizado no ação do Espírito Santo, possa permear nossa vida, preencher nosso coração, nos fazer cada vez mais
testemunho desse amor de Deus no meio dessa sociedade tão carente e tão necessitada. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.